Louvado seja o Senhor, eu tenho uma boa notícia para você nesta tarde, muito boa mesmo. Você sabia que você pode ter certeza da sua salvação? Isto pode parecer um pouco absurdo, né, para os incrédulos. Há muita gente que diz que não se conforma, não aceita a ideia de que um homem, que um pecador, possa dizer que tem certeza da vida eterna. Mas eu quero nesta tarde dizer para você que pode ter. Eu tenho milhares e milhares de pessoas espalhadas por todo este mundão de meu Deus, têm essa certeza, têm esta convicção, porque fiel e todo-poderoso é aquele que nos prometeu. Nós temos que entender o seguinte, isso não é por mérito, ninguém alcança isto por méritos próprios, mas são pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, para quem crê, é tão simples, é tão fácil. Olha, é tão fácil que muita gente não acredita que é verdade. E lógico, né? Quando a coisa é sempre muito fácil, quando o milagre é muito grande, o santo desconfia. E o que nós temos de gente desconfiada não é brincadeira, mas eu quero dizer para você que realmente aquela pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, pode estar certo, pode estar seguro que tem a vida eterna. A própria palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo não morrem, mas passa da morte para a vida. Na verdade, o estado de morto é enquanto estamos aqui neste corpo, né, que foi gerado, concebido debaixo do pecado, do jugo do inimigo. Então aí sim a pessoa está no estado de morto. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, aí então com certeza nós temos a vida dele em nós. E a vida dele é uma vida eterna. O nosso Deus é eterno, ele não tem princípio e não tem fim. Um dia seremos eternos também. Fomos criados, vivemos dentro de um tempo que foi criado por Deus, estabelecido por Deus, mas quando nós deixarmos este corpo e partirmos para o encontro de nosso Senhor, aí então começará a nossa eternidade. Uma eternidade sem fim, quer salvo, quer perdido, será uma eternidade que teremos que viver. Então o tempo de crer, o tempo de conhecer, o tempo de aceitar é hoje. Então nós temos que ter esta certeza e esta convicção. Aí você perguntaria, por que que você tem tanta certeza assim? Porque a palavra de Deus, ela me revela esta verdade. Eu quero ler uma porção da palavra de Deus para te confirmar essa verdade no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João. Eu gosto de todos os evangelhos, são 4, mas esse aqui é o meu predileto. O Evangelho de João é o que eu gosto com força, com muita força mesmo. Então deixa eu ler no capítulo de número 5, o versículo de número 24, capítulo 5 do Evangelho de São João e o versículo 24. Olha o que diz aqui. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que a revelação é plena. Mas eu quero apenas um versículo para ser breve nesta exposição. Olha o que diz a palavra de Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, quem foi que disse isto? O próprio Jesus, o autor da vida. Ele estava junto com o Pai no momento em que o homem foi criado. Eles disseram, né? A Trindade estava ali presente e disseram: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E depois que ele encarnou, tomando forma humana, ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se quisermos ter vida, é na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem ouve, então o primeiro segredo para você ter essa certeza, ter esta convicção, é ouvir. Agora veja que ouvir, meu querido, é diferente de escutar. Talvez você já escutou tanta gente falando de Jesus Cristo,
falando da igreja dele, falando do plano de salvação, falando da vida eterna, da convicção da vida eterna. Você escutou muitas vezes isso, mas nunca deu ouvido. Você nunca parou para prestar atenção, para perguntar, para se informar, para se inteirar. Então, por isso é que muitas vezes a pessoa não crê. Então, a palavra de Deus ela é muito clara, né? O Senhor diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, então este é o segredo. Sempre foi anunciado que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele foi enviado ao mundo para morrer no lugar de todo pecador, e todo aquele que o receber como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Agora, tão simples, né? É só uma questão de crer e receber a bênção, receber a promessa, ou duvidar e viver sem ela e partir para a eternidade sem ela. Então, não dá para brincar, tem que levar a sério realmente. Então, não basta você apenas ouvir, você tem que escutar realmente, não vale a pena só escutar, né? Você tem que ouvir, tem que dar ouvidos a esta palavra, porque ela é verdadeira. Então ele continua dizendo, né? Quem ouve e crê. São duas coisas ligadas, porque tem muita gente que até ouve, né? E analisa e depois vai embora e fala, isso aí é papo furado, eu não creio nestas coisas, e continua vivendo a vida que viveu. Mas quando a pessoa ouve, recebe humildemente a explanação, a revelação e crê, pronto, está resolvido o problema. Aí ele passa, né, a viver no mesmo lugar onde ele toda a vida viveu, trabalhando no mesmo emprego, no mesmo trabalho, na mesma empresa, estudando na mesma escola, levando a vida dele normalmente como sempre levou, né, habitando em família, sendo solteiro ou casado. A vida dele continua normal, com uma diferença. Agora, aquelas práticas pecaminosas que ele fazia, que ele vivia, já não mais. Por quê? Porque ele descobriu que o Senhor dá vida eterna, mas para aquele que anda com ele, que vive com ele. Aí, então, você vai ter essa convicção. Ontem partiu para a eternidade um grande teólogo, um grande homem de Deus, servo do Senhor, foi um exemplo. Este homem, pastor Antônio Gilberto, morreu ontem às 3 horas da tarde, aos 91 anos de idade. E todos os comentários que eu vi nas redes sociais foram de elogios a este homem, que foi um exemplo. Todos falaram, ele partiu para estar com o Senhor, teve o seu encontro com o Senhor, então foi uma bênção, uma grande bênção a vida deste homem. Ele foi um referencial para gerações. E eu achei interessante, né? Não há nenhuma coincidência, em tudo há um trabalhar de Deus. Mas eu achei impressionante ele ter morrido às 3 horas da tarde, às 15 horas ali no Brasil. 3 horas da tarde nos lembra o quê? Nos lembra a hora nona. E quando eu falo em hora nona, o que nós lembramos? Lá de Atos, né? Atos, capítulo 3, versículo 1, quando Pedro e João subiam juntos ao templo, e chegando ali próximo à Porta Formosa, havia um homem que há 38 anos estava ali pedindo esmola, esmolando, era um homem aleijado, e ele dependia da caridade, dos favores, né, das pessoas para sobreviver. Mas ali naquela hora aconteceu um milagre, aqueles homens cheios do Espírito de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, ordenou que ele fosse curado e ele recebeu a cura. Então, 3 horas da tarde é a hora nona e foi a hora que aprove a Deus recolher este homem, que foi realmente um atalaia de Deus aqui no mundo, foi um gigante ministerial, uma bênção foi estar com o Senhor. Então, para nós termos também esta certeza, esta convicção, nós temos que viver exatamente como ele viveu. Aí as pessoas que não recebem Jesus Cristo como Senhor, que oferece, né, que tem uma proposta de salvação tão simples, tão fácil de ser observada, de ser seguida, de ser vivida,
essas pessoas vão viver daí num sistema religioso. E o sistema religioso, ele impõe condições aos homens que não tem nada a ver, que não tem respaldo bíblico, que não tem apoio nas escrituras, que é a revelação de Deus para o homem. Então, uma tristeza, uma lástima, né? A gente vê pessoas fazendo sacrifícios, subindo a escadarias, ajoelhados. A gente vê outros, em plena sexta-feira, passando a mão numa galinha preta, numa garrafa de cachaça, indo para uma encruzilhada oferecer aquilo como se aquilo fosse dar a ele vitória sobre os seus problemas, fosse trazer para ele alguma paz, alguma coisa dessa natureza. Tudo isso por quê? Porque a pessoa rejeitou o autor da vida, o Senhor, o Salvador, para abraçar um sistema religioso. Então, meus queridos, nesta tarde nós estamos aqui para dizer que o plano da salvação é um plano maravilhoso, acessível ao grande, ao pequeno, ao douto, ao indouto. O Senhor é perfeito na sua obra e a salvação é garantida. Pensa nisso, meu querido, vale a pena pensar, né? Muita gente acha que é tão fácil que, por ser tão fácil, não crê. Mas nós estamos aqui para, em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer para você que é fácil mesmo e nós devemos pensar para que, quando chegar o dia da nossa partida desta vida para a vida eterna, possamos partir e deixando os nossos familiares, nossos amigos felizes, com a esperança de que fomos ao encontro do Salvador eterno. Aleluia, glórias a Deus.